Quando tudo parece desmoronar, clame a Deus com este Salmo 91. Quando tudo desaba à sua volta, o silêncio parece gritar. Você tenta respirar, mas sente que o ar pesa. As coisas que pareciam firmes começam a ruir, e a sensação é de que Deus ficou distante, como se tivesse parado de ouvir. É nesse instante, entre o medo e o cansaço, que o coração humano se revela. Frágil, ferido, mas ainda sedento por esperança. Talvez você esteja vivendo algo assim agora. A perda de alguém, um diagnóstico que roubou o chão, uma conta que não fecha, uma solidão que dói até no corpo. E enquanto tudo parece desmoronar, você se pergunta: onde está Deus quando o chão desaparece? Essa pergunta ecoa nas madrugadas sem sono, nas lágrimas escondidas, nos dias em que a fé parece se calar. Mas há uma verdade que o inimigo tenta esconder de você. Deus nunca se afastou. Mesmo quando o mundo se desintegra, ele permanece firme. É nas ruínas que ele reconstrói. É no caos que ele fala mais baixo, para que você precise se aproximar para ouvir. O Salmo 91 não é apenas uma oração antiga, é um abrigo, um escudo, um refúgio invisível para dias como este. Ele não promete que não haverá tempestade, mas garante que quando o vento soprar, você não será levado. Quem habita no esconderijo do Altíssimo não é poupado do confronto, é protegido dentro dele. Quando tudo parece ruir, Deus não te convida a lutar sozinho. Ele te chama para o abrigo dele. E talvez você ainda não perceba, mas é nesse ponto de quebrantamento que começa a restauração. É ali, entre o choro e a entrega, que algo novo começa a nascer, não do lado de fora, mas dentro de você. Há uma promessa viva em cada verso desse salmo, que você pode caminhar em meio à destruição e não ser atingido, que o medo pode bater à porta, mas não precisa mais morar aí dentro, que o amor de Deus é um escudo que envolve, protege e sustenta até quando o corpo desiste. Então, se a sua alma está cansada, se o coração está pesado, se parece que Deus se calou, este vídeo é o seu encontro com Ele. Não como uma palestra, nem como uma pregação, mas como uma conversa entre o céu e você. Aqui, a dor encontra propósito. Aqui, a queda vira semente. Aqui, o Salmo 91 deixa de ser um texto e se torna uma experiência viva. E à medida que você ouvir, perceberá algo diferente. Uma voz que não vem de mim, nem das palavras, mas de dentro. A voz de Deus sussurrando que ainda há salvação, ainda há consolo, ainda há um amanhã preparado para quem escolhe permanecer sob suas asas. Este é o momento de parar de correr e voltar ao refúgio. Porque quando tudo parece desmoronar, é ali, exatamente ali, que Deus começa a construir de novo. Você já percebeu que os momentos em que tudo desmorona são os únicos em que paramos para ouvir de verdade? Enquanto tudo vai bem, é fácil acreditar que estamos no controle. Fazemos planos, traçamos metas, organizamos o futuro como se ele estivesse nas nossas mãos. Mas basta uma notícia inesperada, uma perda, uma traição, um silêncio prolongado, e tudo o que parecia certo desaba. É nesse ponto que a alma grita: Deus, onde o Senhor está? Mas o que muitos chamam de ausência de Deus é, na verdade, o momento em que Ele está mais perto. Porque o desmoronar não é castigo, é convite. Convite para voltar ao centro, ao lugar onde tudo começou, a presença dele. Quando tudo cai, Deus não está destruindo você, está retirando o que não era firme. Está te libertando daquilo que parecia essencial, mas apenas ocupava o espaço daquilo que realmente importa. Muitas vezes, ele permite que estruturas desabem não para te punir, mas para te preparar. Há algo profundo nesse mistério. O chão que racha é o mesmo lugar onde nasce a raiz da fé. Quando tudo o que é visível se vai, resta o invisível, e é nesse invisível que Deus age.
O Salmo 91 começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Note, não é aquele que visita, mas o que habita. Habitar é permanecer, mesmo quando o medo chega. É decidir confiar quando tudo grita o contrário. Habitar é fazer do abrigo de Deus o seu endereço permanente, não um refúgio temporário nos dias ruins. E esse é o primeiro passo da restauração. Aprender a permanecer, mesmo quando o vento sopra. Você talvez esteja cansado, talvez ache que a oração já não tem força, mas o que Deus quer de você hoje não é um esforço maior, é rendição. Renda-se ao abrigo. Fique quieto o suficiente para ouvir o som da sua voz dizendo: ainda estou aqui, ainda é comigo, ainda é tempo de recomeçar. Há um selo de Deus nesse processo. O que parecia o fim é apenas o início de algo mais profundo. Existe um tipo de silêncio que machuca. Não é o silêncio da ausência de som, mas o da ausência de respostas. Você ora, busca, chora e o céu parece fechado. As palavras voltam como eco. E de repente, o coração começa a se perguntar se Deus realmente está ouvindo. Mas o silêncio de Deus nunca é desatenção, é estratégia. Ele não se cala porque te abandonou. Ele se cala porque está trabalhando em algo que o barulho não te deixaria perceber. O céu trabalha em silêncio quando a alma precisa aprender a enxergar. Quantas vezes você quis que Deus falasse alto, mas Ele preferiu falar através das circunstâncias? Quantas vezes você pediu um sinal e o sinal veio em forma de resistência? Deus sabe quando o som das suas palavras te sustentaria e quando o som do silêncio moldaria a sua fé. No Salmo 91, há uma verdade escondida entre as linhas. Quem descansa à sombra do Altíssimo aprende a confiar mesmo sem entender. O descanso aqui não é inatividade, é entrega. É parar de lutar contra o invisível e aceitar que Deus não precisa provar nada para continuar sendo Deus. Ele é fiel mesmo quando o processo dói. O silêncio então se transforma em um altar, um lugar onde você aprende a adorar, não pelo que sente, mas pelo que crê. É nesse lugar que Deus revela quem você realmente é e quem Ele sempre foi. Há um detalhe que poucos percebem. O Salmo não diz: quem habita no esconderijo do Altíssimo será poupado da dor. Diz: descansará. Descansar é o milagre dos que creem. Não é escapar da tempestade, é permanecer de pé enquanto ela passa. E quando o silêncio terminar, porque ele sempre termina, você entenderá que Deus nunca se afastou. Ele apenas te levou a um lugar onde a fé precisaria amadurecer. Um lugar onde a confiança se torna mais forte do que o medo. Há promessas que só brilham quando a noite chega, porque é no escuro que a luz revela sua verdadeira força. E talvez você esteja nesse momento agora, cercado por sombras, sem saber para onde ir, sem enxergar o amanhã. Mas acredite, Deus ainda está aí. E o Salmo 91 é a lâmpada acesa nesse vale. Deus não prometeu um caminho sem dor. Ele prometeu presença. Ele não disse que você nunca enfrentaria o medo, mas garantiu que o medo não te venceria. E essa é a diferença entre quem vive pela fé e quem se entrega ao desespero. O primeiro sente a dor, mas permanece. O segundo sente a dor e foge. Quando o salmista escreve: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, ele não está falando de sorte. Está falando de cobertura espiritual. Está dizendo que há uma barreira invisível entre você e o que o inimigo planejou. E essa barreira não é feita de paredes, é feita de promessas. Quantas vezes Deus te livrou sem que você sequer soubesse? Quantas vezes algo poderia ter dado errado, mas misteriosamente deu certo? Esse é o agir silencioso do Deus que guarda, mesmo quando você não percebe. É por isso que o Salmo 91 é tão poderoso.
Ele não é um amuleto, é um pacto. Um pacto entre você e o Altíssimo. Um pacto que diz: enquanto você escolher habitar, eu escolho proteger. A escuridão não assusta quem aprendeu a viver sob essa sombra, porque quem está sob as asas do Onipotente não teme o que vem. O coração pode até estremecer, mas não desmorona. E quando o inimigo pensa que vai te derrubar, Deus transforma a queda em testemunho. Essa é a essência da proteção divina. Não impedir o vento, mas impedir que ele te quebre. Deus não te poupa da prova. Ele te sustenta dentro dela. E quando o sol voltar, e ele vai voltar, você vai olhar para trás e entender que o que parecia destruição era, na verdade, construção. Há um mistério na expressão habitar sob as asas do Altíssimo. Ela fala de um lugar, não físico, mas espiritual. Um abrigo que não se mede em distância, mas em fé. E é aí que muitos se perdem. Tentam encontrar segurança fora, quando Deus está dizendo: volta para dentro. Habitar não é visitar. Visitar é buscar a presença de Deus apenas quando a dor aperta. Habitar é viver ali, mesmo quando tudo parece bem. Quem habita sob as asas do Senhor não depende das circunstâncias para ter paz, porque a paz já habita dentro dele. O abrigo de Deus não é feito de muros, é feito de promessas. Não há portas trancadas, há corações rendidos. Quando o mundo desaba, quem habita nesse lugar descansa, não porque é forte, mas porque sabe quem o sustenta. É como se o próprio Deus dissesse: fica aqui. Enquanto estiver aqui, nada te tocará sem que passe primeiro pelas minhas mãos. E é isso o que o inimigo mais teme, um coração que aprendeu a permanecer. Porque quem habita na presença não se desespera com a ausência. Quem vive na sombra do Altíssimo não se intimida com as sombras do mundo. Deus não promete ausência de lutas, mas garante presença constante no meio delas. Talvez o que você precise hoje não seja de um novo caminho, mas de um novo abrigo. Talvez Deus esteja te chamando não para correr mais, mas para se esconder nele. Há momentos em que o maior ato de fé é simplesmente parar e dizer: Senhor, eu fico aqui. Mesmo sem entender, eu fico. E quando você decide habitar, o medo perde força. A tempestade ainda sopra, mas já não te arrasta. Porque você não está mais tentando sobreviver, está aprendendo a descansar. O Salmo 91 não é uma promessa de fuga, é uma revelação de morada. E quem escolhe viver sob as asas do Altíssimo descobre que até os ventos obedecem quando ele fala. Há uma diferença entre quem ora pedindo livramento e quem vive com autoridade espiritual. O primeiro busca socorro quando o perigo chega. O segundo carrega o poder de impedir que o perigo permaneça. Essa é a força de quem confia profundamente em Deus. Não apenas conhece suas promessas, mas vive dentro delas. A autoridade espiritual nasce da confiança, não da voz alta, mas da fé silenciosa. Não do grito, mas da certeza de que o céu se move quando o coração se alinha à vontade do Pai. E o Salmo 91 é o mapa dessa autoridade. Quando Deus diz: eu darei ordens aos meus anjos ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Ele não está descrevendo um privilégio de poucos. Ele está revelando uma herança disponível a todo aquele que habita nele. É um pacto. Enquanto você confia, o céu trabalha. Enquanto você descansa, os anjos se movem. Mas note algo importante. Os anjos só obedecem à voz da palavra, não à voz do medo. Por isso, quando a angústia te visitar, não repita o que sente. Declare o que Deus disse. Não diga: eu não aguento mais. Diga: o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. As trevas reconhecem quando alguém fala a partir da fé e recuam diante dela. A autoridade espiritual não é sobre controlar o que acontece, é sobre permanecer firme, mesmo quando nada parece sob controle.
É a serenidade de quem sabe. Deus ainda está no trono e nada escapa ao seu olhar. Quando essa convicção desce do intelecto para o coração, algo muda. O medo já não tem mais domínio, a mente se acalma e o coração passa a pulsar no ritmo da confiança. O poder do Salmo 91 está justamente aí. Ele transforma a oração em escudo. E o nome de Deus, quando pronunciado com fé, se torna muralha. Quando você ora, não está pedindo para Deus vir, está lembrando a sua alma de que Ele nunca saiu. E é nessa certeza que a autoridade espiritual floresce. Você já se perguntou por que Deus permite que certas dores permaneçam? Por que Ele não afasta o sofrimento logo, se tem poder para isso? Essa é uma das perguntas mais difíceis da fé e uma das mais profundas também. A verdade é que há dores que Deus não remove porque são elas que removem o que te impede de crescer. Há tempestades que não vêm para te destruir, mas para arrancar o que não pode ir com você para o próximo nível. Deus não desperdiça sofrimento. Ele transforma cada lágrima em ferramenta de lapidação espiritual. Quando o Salmo 91 fala, Ele me livrará de todo mal, não significa que Ele evitará cada ferida. Significa que nenhuma ferida será em vão. A diferença entre quem desiste e quem amadurece é o olhar com que encara a dor. Quem vê a dor como fim, se perde. Quem vê a dor como processo, se aproxima de Deus. Há momentos em que Ele silencia, não por castigo, mas para te ensinar a ouvi-lo de outro modo. Deus fala também através da perda, do atraso, do vazio. Cada ausência pode ser um convite para perceber a presença. Cada não pode esconder um sim que você ainda não entende. Deus não permite a dor para te afastar, mas para te refinar. Como o ouro precisa do fogo para brilhar, o espírito precisa da adversidade para se tornar firme. E quando a chama parece forte demais, é porque ele está moldando algo que precisa resistir. Ele sabe até onde você pode ir e vai contigo até o limite. O sofrimento não tem a última palavra. Ele é apenas o cenário onde a graça se manifesta. E quando você entender isso, a dor deixará de ser inimiga e se tornará professora. A cada lágrima há uma lição. A cada perda, um novo chamado. Deus está te preparando, não te punindo. O que hoje dói, amanhã será testemunho. E quando você olhar para trás, vai perceber que Ele nunca te abandonou. Apenas te guiou por um caminho que parecia duro, mas terminava em vitória. Proteção divina não é apenas um escudo contra o mal externo. É, antes de tudo, uma fortaleza interior. É a paz que te cobre por dentro quando tudo ao redor parece desabar. É o tipo de segurança que não depende de circunstâncias, mas da presença. Muitos pensam que estar protegido por Deus significa não enfrentar perigos, não adoecer, não perder. Mas a verdadeira proteção é mais profunda. Ela acontece quando, mesmo em meio à dor, o coração continua de pé. Quando a mente não desmorona, mesmo quando o corpo se cansa. Quando você sente que está sendo sustentado por algo, ou melhor, por alguém, invisível, mas real. Deus não prometeu ausência de feridas, prometeu presença em cada uma delas. E é essa presença que cura de dentro para fora. A dor pode te tocar, mas não te dominar. O medo pode sussurrar, mas não te governar. Porque o Senhor é escudo, mas também é refúgio. O Salmo 91 fala de flechas que voam de dia, de pestes noturnas, de destruições repentinas, tudo o que representa o caos da vida. Mas também fala de uma sombra, a sombra do Onipotente, sob a qual há descanso. Essa sombra não é ausência de luz, é o abrigo da luz. É o lugar onde você se refugia enquanto o sol queima lá fora. Há uma diferença entre quem vive com medo e quem vive com fé. O medo te prende, a fé te protege. O medo vê o inimigo, a fé vê o Senhor. E quando você começa a ver o Senhor em meio à guerra, a guerra já perdeu o poder de te derrubar.
Deus não te protege apenas de algo, Ele te protege para algo. Ele preserva tua mente para cumprir um propósito. Ele guarda tua fé para que o inimigo não a roube. Ele te envolve com sua presença para que nada possa apagar a chama que Ele mesmo acendeu em você. A verdadeira proteção divina é estar em paz quando nada parece em paz. E é por isso que o Salmo 91 é mais do que um texto de consolo. É um pacto de intimidade. Deus está dizendo: enquanto você confiar em mim, eu serei teu abrigo e tua força. Nada que Deus permite é por acaso. Cada livramento tem um propósito escondido, e cada silêncio dele tem uma mensagem que só o tempo revela. Deus não apenas te protege, Ele te prepara. A proteção é o terreno. O propósito é a colheita. Quando Ele te livra, não é só para te poupar, é para te posicionar. O inimigo tenta te parar, mas Deus usa o ataque para te redirecionar. O que era armadilha vira degrau. O que era obstáculo vira testemunho. Deus transforma o mal em matéria-prima da tua missão. Há momentos em que você pensa: por que Ele me salvou daquela situação se ainda continuo lutando? E a resposta é simples: porque ainda há algo em você que precisa ser revelado. Há dons adormecidos, fé que precisa amadurecer, compaixão que só nasce depois de uma dor entendida. O livramento de ontem é o chamado de hoje. Deus não te protege apenas para te deixar seguro, mas para te tornar útil. Ele te sustenta para que você possa sustentar outros. Ele te consola para que tua voz console quem sofre. Você é o testemunho vivo de que o Salmo 91 não é poesia, é promessa cumprida. Quando o salmista diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, há uma revelação ali. Deus não te isola do caos, Ele te fortalece no meio dele. Ele te faz permanecer quando tudo desmorona, porque há algo em você que carrega a marca da eternidade, e essa marca é o propósito. O propósito nasce quando você entende que o livramento não foi sorte, foi direção, quando percebe que nada escapou do controle de Deus e que cada golpe que parecia te quebrar, na verdade, estava te moldando para a missão que vem depois. Deus está te levantando para ser um canal, não um recipiente. Ele não quer que a bênção pare em você, mas que flua através de você. E é nesse fluxo que o propósito se cumpre. Viver o Salmo 91 não é apenas recitá-lo, é encarná-lo, é acordar cada dia com a consciência de que o mesmo Deus que guardou Davi, guarda você. Não é sobre magia, é sobre relacionamento, não é sobre palavras ditas, é sobre fé vivida. Há quem trate o Salmo 91 como um amuleto, mas ele é uma aliança de confiança, de presença e de entrega. Quando você diz: o Senhor é o meu refúgio, está declarando que nenhuma força, nenhuma ansiedade, nenhuma injustiça terá mais autoridade sobre sua mente. Você está entregando o controle a quem nunca perde o controle. Viver esse salmo é uma escolha diária. Escolher confiar quando o medo grita. Escolher esperar quando nada muda. Escolher adorar quando a alma quer se calar. Essa é a fé que Deus honra, é a fé que transforma desespero em testemunho. A proteção divina não é um muro, é um vínculo. É o laço invisível entre o humano e o eterno. Quando você ora o Salmo 91, está se alinhando à frequência do céu, declarando: eu sei quem é o meu Deus, mesmo quando o mundo não entende. E é nessa convicção que o inimigo perde poder. Cada vez que você escolhe confiar, o medo recua. Cada vez que você escolhe esperar, o inferno se confunde. E cada vez que você decide permanecer, o céu se move a seu favor. O Salmo 91 não é só uma defesa, é uma postura de vida. Quem vive sob a sombra do Altíssimo não vive fugindo da dor, mas caminhando com coragem dentro dela. Quem habita no esconderijo do Altíssimo não busca esconder-se do mundo, mas se refugia em Deus para enfrentá-lo com fé.
Essa é a diferença entre sobreviver e viver com propósito. Quando a fé se torna prática, o Salmo 91 deixa de ser um texto e se torna respiração. Você começa a sentir Deus nas pausas, nas esperas, nos pequenos milagres diários. E entende que a verdadeira segurança não está fora, está dentro. Há um tipo de poder que não se conquista. Não vem da força, nem da posição, nem da aparência. É o poder que nasce da presença, a autoridade que vem de andar com Deus. Quando você vive o Salmo 91, algo muda dentro de você. O medo perde voz, a dúvida perde espaço, e o mundo percebe: há algo diferente em quem confia no Altíssimo. Não é arrogância, é paz. Não é controle, é entrega. Não é fuga, é descanso. O inimigo reconhece quem habita sob a sombra do Onipotente, porque essa pessoa carrega uma atmosfera. Onde ela chega, o ambiente muda. Não porque fala alto, mas porque o Espírito fala através dela. Deus se manifesta em sua calma, em sua firmeza, em sua esperança. É por isso que a verdadeira vitória não é vencer o problema, é não ser vencido por ele. O poder do Salmo 91 é o poder de permanecer em paz no meio da tempestade. É o poder de dizer: eu sei em quem confio. E essa frase simples carrega toda a força do céu, porque a seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmo 91, 11. Esse é o selo da promessa. Você nunca está só. Há uma vigilância celestial sobre cada passo teu. Mesmo quando não sente, Deus está operando. Mesmo quando não vê, Ele está sustentando. O poder de quem ora o Salmo 91 é silencioso, mas irresistível. É o poder da fé que não desiste, do amor que não se apaga, da esperança que ressuscita o que parecia perdido. E quando essa fé se torna parte de você, o medo não te define mais. Você caminha sabendo, tudo o que acontece, Deus usará para o bem. Tudo o que te ameaça, Ele transformará em testemunho. E tudo o que parecia o fim, Ele mostrará ser o começo. Agora respire fundo, feche os olhos um instante e ore comigo. Senhor, quando tudo parece desmoronar, lembra-nos de que Tu és o nosso refúgio e fortaleza. Guarda-nos sob Tuas asas, como prometeste no Teu Salmo 91. Faz-nos confiar, mesmo quando o chão se abre sob nossos pés. Dá-nos coragem para crer que a Tua presença é suficiente. Ensina-nos a viver na Tua sombra, não com medo, mas com fé. E que cada dia seja uma prova viva do Teu amor que não falha. Em nome de Jesus, amém.